carnaval, sábado também de clássico aqui em Volta Redonda, Flamengo e Vasco, semifinal da Taça Guanabara. E horas antes da bola rolar, a equipe do Fox Sports veio do lado de fora do estádio Raulino de Oliveira conferir a expectativa da torcida e também o clima no entorno do estádio. E esse jejum de 9 jogos sem vencer, o Vasco, rapaz, tá entalado aí, essa cerveja tá conseguindo descer, o Vasco. Como sempre, o que importa é que nós estamos focados na Libertadores, que o Vasco nunca ganhou, somos campeões, aliás, já ganhou, mas não foram campeões mundiais. Mas o que importa também é que aqui está sendo feito bom trabalho pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. No entorno do estádio, o 28º Batalhão reforçou o policiamento aqui também no entorno e segue tudo tranquilo até o momento. Clássico da Paz, Flamengo e Vasco chegando juntos aí, esse é o espírito, esse é o recado, né? Esse é o espírito do esporte e nós somos irmãos. Eu acho que isso deve ter em tudo quanto é lugar, não é só irmão com irmão, primo com primo, não. Acho que tudo não existe. Eu acho que o esporte é um só, tudo é futebol e família o tempo todo. A gente encontrou uma família praticamente toda de flamenguistas, mas tem um vascaíno aqui, só você de vascaína, 2? O senhor também é vascaíno? O vô também, o senhor que influenciou ela a ser vascaíno? É isso aí, família, o filho é flamenguista, o resto do neto tudo é Flamengo, a nora, só sobrou ela para torcer para o do vô. Essa fantasia toda aí é para dar medo no Vasco, é? Isso. Parece assustar o Vasco? Parece que já são quantos jogos já? 9, né? 9, né? Hoje nós viemos para acabar com isso aí, entendeu? Isso aqui é minha fantasia, de todo ano sair desse jeito. A gente tem que lembrar também das pessoas que não tem nada, né não? É fácil fazer de equipatista, né não? 2-1 Mengão hoje. 2-1, gol de quem? 2 de Guerreiro, né? É hoje, né? Obrigado aí. A gente está em clima de carnaval, tô vendo tá cheio de super-herói aqui, eu quero saber quem vai ser o herói do jogo hoje, hein? Hoje vai ser o Guerreiro, parceiro, vai ser o Guerreiro, certeza. A última palavra. Oferecimento Banco do Brasil Seguros. Especialista em seguros.
que o Santos joga aí, poucas equipes eu vejo jogar no Brasil. Bumbum bate com bumbum gurundu. O Edmundo adora esse samba aí. Tá começando a última palavra, excepcionalmente hoje, sábado, porque amanhã é domingo de carnaval. Eu e o Edmundo vamos desfilar na Salgueiro. Estamos com uma agenda lotada amanhã no Sambódromo, mas vamos começar, porque teve muito futebol hoje. Teve semifinal de Taça Guanabara, já temos finalistas. Tá aqui hoje Leandro Quesada, PVC, Edmundo, Carlos Eugênio Simon. E a primeira enquete da noite é a seguinte: quem fará a final da Taça Guanabara? Quem fará? Você pode voltar no Twitter aí, ó, tá aparecendo aí. Quem vai fazer a final da Taça Guanabara? Vote lá. Vote lá. A final já está decidida. Quem vai ser o campeão? Desculpa, quem vai ser o campeão? Ô, Leandro Quesada, quem será o campeão? O campeão será o time que começa com a letra F. Mas eu não falei pra você rir, você me perguntou, eu respondi, amigo. Quem vai fazer a final? Quem vai ser o campeão? Não, quem vai fazer? Quem vai fazer o campeão? Vamos deixar claro. Vai, Quesada, quem vai ser o campeão? Eu considero que o Flamengo está um patamar à frente do Flu. E pelo que o Flu jogou contra o Madureira, o Flu vai ter que melhorar essa performance, senão não passa pelo Fla, não. Foi a pior partida do Fluminense na temporada. Então, respondendo diretamente, pelo futebol apresentado por ambos hoje, eu fico com o Fla. Então tá aí, ó, hashtag AUPFLA, hashtag AUPFlu. PVC, quem vai ser o campeão da Taça Guanabara? Flamengo. Edmundo. Pô, sim. Eu não sei, pelas partidas que fizeram hoje agora, o Flamengo jogou melhor. E talvez seja o favorito. Não sei se tem o critério de desempate, não sei quem leva vantagem nesse quesito. Mas o Fluminense ainda não tomou gol no Campeonato Carioca, né? Então é um ponto a favor. E se for no Maracanã, não dá para apontar um favorito, até porque o Fluminense vinha jogando muito bem, com exceção ao jogo de hoje, que sofreu para empatar em 0-0 com a equipe do Madureira. Fluminense. Boa. Carlos Eugênio Simon, quem vai ser o campeão da Taça Guanabara? Fluminense. Fluminense? Eu voto no Flamengo. Agora, uma coisa que a gente tem que, pelo amor de Deus, né, Edmundo, PVC, Quesada, assim, o futebol carioca não pode ter duas partidas de semifinal que, se juntar as duas, não deu 9 mil pagantes. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Você o tem jogo razão. do Fluminense, Edmundo, tinha 1.992 pagantes. Mas o Beija, a gente aqui que é do Rio, eu te juro que hoje eu liguei a televisão e eu não sabia que o jogo era nos Los Lares. Esse jogo inicialmente estava marcado para Volta Redonda, às 6h30 da tarde. E aí depois, com a federação decidindo fazer o Vasco-Flamengo, ou Flamengo e Vasco, lá em Volta Redonda, e aí o jogo foi remarcado. Então isso é um absurdo. O torcedor, assim como nós, a gente que trabalha com futebol, teria mais obrigação de saber do que os próprios torcedores que deveriam ser informados sobre isso. Não sabiam. Falta ainda 8 dias, né, para a grande final. Espero que a federação decida logo onde vai ser esse jogo. Estão dizendo que pode ser no Maracanã. Onde vai ser esse jogo, abra as vendas e que o público possa comparecer. Há a possibilidade, foi demonstrado hoje, de fazer o jogo para 2 torcidas, basta a atuação da polícia ser boa, né, que tem sido, e aí o campeonato ganha com isso, ganha em charmes. E eu acho que tem que ser no Maracanã, não tem outro palco para um jogo como esse. Não, tem que ser no Maracanã, até porque, por exemplo, a estreia do Flamengo na Comebol Libertadores Bridgestone será no Maracanã contra o São Lourenço. Mas a questão é exatamente ter condição de você fazer o Maracanã ficar pronto para os 2 jogos. A Maracanã SA diz que abre o Maracanã na abertura da Libertadores para o Flamengo, dia 8, e que depois abre na final do estadual. Vai ter negociação para tentar o Maracanã, mas não dá para garantir que vai ser. Só um detalhe importante dizer, o Edmundo falou sobre o regulamento, se der empate na final da Taça Guanabara, decisão por pênaltis. Hoje foi triste demais ter 6 mil pessoas só em Volta Redonda, mas está explicado pela bagunça que foi a semana inteira. O Flamengo até primou, no meu ponto de vista, pelo espírito esportivo. O Flamengo podia dizer, não, o regulamento é ambíguo, mas o mando de campo é meu e o Vasco está dizendo que não joga, joga o jogo com torcida única. Não foi isso que ele fez. O Flamengo foi pelo conceito de ter
tem torcida dividida, porque o Flamengo pensa, como a maior parte das pessoas pensa, que tem que ter 2 torcidas. Agora, a Polícia Militar disse que não dava garantia no jogo por causa do sábado de carnaval. Semana que vem não tem carnaval. Tem desfile das campeãs, mas não é mais carnaval. Então, imagina-se que a polícia vai dar garantia e é possível fazer Flamengo e Fluminense, pelo menos no estádio Newton Santos. Eu não vi, mas me contaram que a grama do Maracanã já está verdinha. Com o sol que faz no Rio de Janeiro. Então, e se não molhar bastante, ela volta a ser. Vai ficar boa para a prática do futebol. Perfeito, Edmundo. Você conhece bem aí o Maracanã. Então, tem tudo para o Fla-Flu ser disputado no Maracanã. Tem tudo. Aí é só uma questão de se sentar à mesa e fazer o bem para o futebol carioca. Porque se ele vai ficar pronto e vai estar pronto para a estreia do Fla na Libertadores, não custa nada antecipar isso e fazer a final entre Fla-Flu no Maracanã. É só uma questão de boa vontade, de bom senso das partes envolvidas. Então eu não vejo nenhum problema. E olha, se eu tivesse que apostar, apostaria que a decisão vai ser no Maracanã. Eu acho que vai ser no Newton Santos, mas não dá para cravar nesse momento. Eu aposto no Maracanã. Tem uma coisa importante, eu não vou apostar. Eu acho que vai mas eu vou apostar. O dinheiro é meu, eu estou apostando. Vai ser no Maracanã. Importante dizer 2 coisas a respeito disso, que é sobre a Maracanã S.A., o consórcio controlado pelo Odebrecht. Primeiro ponto, quem está fazendo a reforma do Maracanã para abrir o Maracanã no dia 8 é o Flamengo. A Maracanã S.A. aceitou abrir o Maracanã, mas quem está fazendo a melhoria, o que é necessário para abrir as portas do Maracanã para o público é o Flamengo. Segundo ponto, a Maracanã S.A. está descumprindo a licitação original, o que na licitação original era obrigatório que a empresa que ganhasse a licitação tivesse contrato com 2 clubes de futebol. Isso até caiu, mas com 2 clubes de futebol. Hoje, a Maracanã S.A. tem contrato com 1 clube de futebol e não cumpre. Esse clube é o Fluminense. O Fluminense tem o direito de jogar no Maracanã por contrato. Ele tem um contrato de 30 anos com o Maracanã. Então, deveria se abrir, sim, por pressão do Fluminense, que tem contrato com o estádio. Bom, o que não pode é que isso aconteça de novo. O Flamengo jogando contra o Vasco, o Fluminense jogando contra o Madureira. Os 2 jogos têm menos de 9 mil pessoas. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, né, Simão? Ridículo. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ver como é que foi? Vamos ver, Edmundo, os melhores momentos aí de Flamengo e Vasco. E vamos analisando aí, vocês vão falar aqui se foi justa a vitória, se não foi, o Flamengo jogou bem, o Vasco jogou melhor. O que você achou do jogo, Edmundo? O Flamengo dominou totalmente, né? Me parece o Flamengo um pouco mais organizado, melhor escalado do que o Vasco. O Vasco sem velocidade do meio campo para frente, com o Nenê e Wagner, os 2 muito abaixo do que podem render. O único que apareceu um pouquinho melhor foi o Kelvin, mas a organização do Flamengo e a vantagem de jogar pelo empate deram a tranquilidade que o Flamengo não sofreu. A gente vê nos melhores momentos aí, foi quem criou as melhores oportunidades e por isso venceu. A penalidade realmente ela existiu numa bobeira do Luan, né? E talvez expertise assim, maior do Everton, que fez uma ótima partida, foi um dos destaques da equipe do Flamengo. E aí tá aí o gol, né? Ele foi esperto, se antecipou. Eu achei que ele não teve a intenção, Edmundo. Ele não teve, ele não tá olhando, ele não percebe que o Everton, o zagueiro, ele tem que marcar, ele tem que olhar a bola e observar o adversário. Ele esqueceu totalmente do adversário e olhou só para a bola, marcou só a bola. Aí a bola veio na direção dele, ele fez menção de tirar com a perna esquerda, acabou acertando o Everton e cometeu o pênalti. Um foi esperto. Foi pênalti, né? Foi pênalti. O outro bobeou. A gente vê aí, ó, volume de jogo bem maior, uma tabela do Guerreiro com o Ilharão dentro da área do Vasco. O Vasco meio atrapalhado, eu diria, mas como tem força, como tem camisa, como tem tradição, insistiu, foi pra cima, tentou. O Vasco foi não estava valente. nervoso? Você não sentiu? Eu senti o Vasco nervoso. Levou... O Rodrigo, inclusive, falou isso depois do jogo, Edmundo. Que ele considera que o time do Vasco ficou nervoso durante o jogo. Não sei porquê, mas... Enfim. O clássico, ele já é nervoso. Mas se você não produz, você fica ainda mais nervoso. Né? Tem a necessidade de vencer porque o adversário jogava pelo empate. Tudo isso criou uma atmosfera ruim para o Vasco, que é menos organizado.
Quando você é menos organizado, por que o Vasco estava 9 partidas sem perder para o Flamengo e até com uma certa hegemonia? Porque o time do Jorginho do ano passado era mais organizado do que esse do Cristóvão. Oi? Vinha do Doriva lá de trás. Vinha do Doriva, exatamente. E com o Jorginho. Era um time mais organizado. O Vasco hoje não tem a organização. Lança a campo um jogador como o Wagner, que está há 4, 5 meses sem jogar. Então o Vasco ainda é um time em formação e sem produzir aquilo que pode. Deixa eu meter minha colher aí. Você citou o nome de 2 jogadores aí do Vasco, né? Nenê e o Luan, né? O Luan é muito bom zagueiro, mas hoje ele esteve abaixo da crítica. E o Nenê, se a gente comparar o que ele produziu perto do que foi produzido pelo Diego, né? O Nenê ficou também bem abaixo. O Nenê foi uma figura apagada. Então eu queria trabalhar em cima dessas 2 posições. O Hever teve uma participação hoje muito boa. O Hever foi muito seguro ao longo dos 90 e poucos minutos. E o Diego é impressionante como esse cara joga bola. Inteligência, um cara que está sempre ligado em tudo, no movimento do jogo. Ele chama o jogo, ele se desmarca. Incrível. O que esse cara tá jogando de bola, inclusive no radar do Tite. O Tite está olhando com muito carinho para alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro, claro, mas em especial para o Diego, porque o Diego pode ser uma figura importante para a seleção do Brasil. Alguém vai dizer, mas já passou o tempo do Diego na seleção e tal. Eu não sei se passou o tempo do Diego na seleção. Passou, não. Eu também não acho. Eu só queria citar isso em cima do que o Edmundo falou, porque o Edmundo citou Luan e Nenê, e do outro lado, os melhores jogadores, na minha visão, foram justamente o cara da criação, que foi o Diego, autor do gol do pênalti, e o Hever, muito seguro na defesa. O Rômulo muito bem também. O Rômulo quase fez um golaço no finalzinho do jogo, ali pelos 30 do segundo tempo, quando o Flamengo pressionava em busca do segundo gol. O Arão aparecendo como segurança atrás, mas se infiltrando, é dele o passe para o pênalti que sofre o Everton. A grande diferença do Flamengo e Vasco de hoje para os Flamengos e Vascos dos últimos 2 anos é que o Flamengo tem um reforço para 2017 que há anos não tinha: a base, a estrutura de equipe, a manutenção de um jeito de jogar que vem desde que o Zé Ricardo assumiu. E o Flamengo que o Vasco encontrava, quando o Eurico dizia é um campeonato à parte, era um campeonato à parte. O Vasco conseguiu fazer isso. Tem um número impressionante que o Vasco nos últimos 3 anos disputou 28 clássicos e perdeu só pela 4ª vez, contando os jogos contra o Fluminense, Botafogo e Flamengo. O Vasco se dedica aos clássicos, mas teve vantagem nos clássicos contra o Flamengo muito em função de ter um conjunto que o Edmundo citou, e o Flamengo não tinha esse conjunto. Hoje acontece exatamente o oposto. O Flamengo tem uma estrutura de equipe, e isso empurra o Flamengo. Pode não ser o campeão da Semana Bárbara, vai depender do jogo contra o Fluminense. Aliás, o Fluminense tem um detalhe de uma curiosidade. O Abel, como jogador, 40 anos atrás, ganhou um turno como zagueiro do Vasco sem sofrer gol. Era a barreira do inferno: Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. E o segundo turno inteiro o Vasco não sofreu gol. E 40 anos depois, o Abel, como técnico do Fluminense, pode ganhar um turno sem sofrer gol, porque o Fluminense ainda não foi vazado. Agora, Simon, o Edmundo e o PBC estão falando que o time do Flamengo tem uma base, é verdade, mas além da base, o time do Flamengo tem um elenco, tem talento bom demais. Eu comparava esse jogo meio parecido até com o Corinthians e Palmeiras na quarta. Na quarta-feira eu comentava, eu falei, olha, o único jeito que eu vejo o Corinthians ganhar do Palmeiras é entrar com uma outra postura, com uma atitude, porque time por time, o Palmeiras tem muito mais. E eu via esse jogo de hoje da mesma forma. Time por time, Simão, o Flamengo tem muito mais time hoje do que o Vasco. Eu falei, o Vasco só ganha da postura, da atitude, mas não deu. Não deu por tudo isso aí que você falou. O Flamengo foi superior, demonstrou dentro do campo de jogo, tem jogadores mais talentosos, a equipe está mais afinada, não é? Os jogadores já estão se acertando bem melhor. O Hever, concordo com o Quesada, jogou muita bola, e dizer que o Inter dispensou o Hever para ficar com o Hernando, né? Hernando e Paulão na zaga. E aí o Diego na meia cancha caiu, que foi como uma luva, e o Guerreiro no ataque. Então essa espinha dorsal aí é muito boa, não é? O Arão, assim, fantástico jogador de futebol, evoluindo muito. Então a equipe do Flamengo é assim uma equipe muito consistente, bem superior à do Vasco. O clássico, evidentemente, que tem um pouquinho, não é? Essa questão emocional que envolve um clássico, mas o Flamengo mereceu ganhar, jogou bem melhor, e agora, evidentemente, é outra história contra o Fluminense. E o Zé Ricardo ainda teve um problema, né? Porque o Mancoede machucou, ainda no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, entrou o Berril.
do Gabriel também no intervalo da partida, enfim. É um time que está ganhando. Esse time está pronto? Esse time do Flamengo está pronto para uma Libertadores, para o Brasileirão? Está pronto. É time de ponta, é time para ganhar Libertadores, é time para ganhar Brasileiro? É time para disputar tudo isso. Para disputar tudo isso. Você ter certeza de ganhar, não vai ter, mas é time para brigar na ponta. Vai brigar e vai brigar. Repito, o grande reforço do Flamengo desse ano, a parte da chegada do Berril, do Trauco, que tem jogado bem, a presença firme do Hever, o talento do Diego, o grande reforço do Flamengo é ter uma estrutura que se mantém por 10 meses. E quando você tem essa estrutura, você troca as peças e o conjunto se mantém. É isso que falta, principalmente ao Vasco. Você pode perder o Mancoejo, porque você vai repor, mesmo que seja com o Gabriel. O Gabriel não é brilhante, ainda não empolgou com a camisa do Flamengo, só que ele cumpre bem aquela função que já é pré-determinada pelo treinador, pelo Zé Ricardo. E o Flamengo fazendo isso vai ser sempre um time que vai chegar nas competições. Também estou com o PVC, não sei se ele está pronto para ser campeão, porque o futebol brasileiro tem muitos times fortes, mas eu acho que ele vai chegar longe em todas as competições. Hoje entraram, Benja, Gabriel, não é? Viseu e o Berril. Olha só o banco que o Flamengo tem. Não vamos nem falar do Conca, porque o Conca é só final de abril e início de maio. Você imagine quando o Conca estiver bem para se encaixar nessa equipe. A torcida não gosta, mas a gente tem que analisar o que o cara representa. O Márcio Araújo é banco desse time, numa necessidade. Quando não der para jogar aí o Rômulo, de repente um Arão, você tem o Márcio Araújo. Então, quer dizer, banco é fundamental para um time que tem aí uma temporada com muitos e muitos jogos. O Campeonato Brasileiro é super longo, Libertadores é uma competição também muito difícil. Então, em cima disso que o PVC falou, né, de se manter essa estrutura, mas uma estrutura que se valorizou ainda mais com a chegada desses reforços. Então, para responder sua pergunta, para mim o Flamengo é favorito, ao lado de outros times, claro, mas para Libertadores e Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo vai brigar até o final. Agora, parece que o Diego está no Flamengo há uns 10 anos, hein? Incrível, né? Parece que o Flamengo, que ele é impressionante. Ele é jogador moderno, ele corre, ele marca, ele tem liderança. E hoje, depois do que ele bateu o pênalti, ele falou, né, que hoje está difícil para bater pênalti, que agora todo mundo filma, estuda. Então o jogador tem que se reinventar, ele falou. Então ele falou que ele bateu de uma forma diferente, que ele está começando a bater diferente os pênaltis, porque os goleiros já estão estudando muito como é que ele bate pênalti. Você lembra quando, desculpa, você lembra quando o jogador começou no Santos, o Diego começou no Santos, né? Lógico. Você acompanhou a carreira dele inteira, eu também. PVC também, de Muniz em cima. Fez uma dupla incrível com o Robinho. Era um garoto. O que esse cara cresceu, eu tô falando como homem, né? Ele veio aqui segunda-feira participar do nosso... Eu assisti, estava muito bom. Incrível. O Abelão, uma figura também fantástica, mas você viu a entrevista, você já o entrevistou também. Como o cara cresceu, né? Essa experiência dele no futebol da Europa, sujeito extremamente preparado. Então, quer dizer, isso também explica o sucesso do atleta, né? Porque ele sempre foi talentoso, ele foi, mas muitos jogadores, infelizmente, às vezes se perdem na carreira. Não, o Diego não. É um cara sustentado, é um cara muito bem preparado. Eu fiquei realmente impressionado com o crescimento dele, voltando agora para o futebol do Brasil. Bom, vamos ver alguns personagens do jogo hoje. Flamengo e Vasco. Deu Flamengo 1-0. Flamengo e Fluminense vão fazer a final da Taça Guanabara. E você pode votar na nossa enquete que está no Twitter. Quem será o campeão da Taça Guanabara? Põe lá, olha lá, vai aparecer aqui na telinha. A UP-Fla ou a UP-Flu. Temos parciais aí já, produção? Tem uma parcial aí da enquete? Como é que tá? Olha, tá 73% por enquanto votando que o Flamengo será o campeão e 27% votando que será o Fluminense o campeão. E de novo, vamos fazer figas para esse jogo ser no Maracanã. Vamos ouvir os personagens do jogo. Acho que sem confiança não, né? Acho que confiança não é a palavra, mas isso mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo as coisas da maneira correta, que a gente está trabalhando bem. Obviamente era um clássico, a gente não ganhava deles há algum tempo, então isso mostra que agora a gente está jogando com mais amor, com mais raça, com mais posse de bola. Então o resultado demonstrou tudo isso que a gente vem fazendo desde o ano passado. Culminou no resultado de hoje. Conseguimos a vitória, eu acho que tivemos algumas individualidades que sobressaíram, mas o fundamental é coletivamente que nós chegamos ao nosso objetivo maior, que foi a vitória. Sabia que ia ser um jogo bem pegado, mas a gente tinha que sair com a vitória,
pelo momento que está passando o time, pela união que tem esse time, a gente merecia ganhar e hoje demonstramos mais uma vez que esse time está para brigar por muitas coisas. Né? Esses clássicos aqui no Rio são bem pegados, a gente tem que se concentrar, trabalhar bem, se preparar bem e, como eu falei, tentar ganhar essa Taça Guanabara. Né? Guerreiro, na sua opinião, o Flamengo já está pronto para a Libertadores, para a estreia contra o São Lourenço? Acho que a gente está passo a passo chegando ao que o professor se quer. Né? Eu acho que esses jogos servem muito para essa preparação e agora, como te falei, agora só falta levantar essa taça e chegar em ótimas condições para o primeiro jogo. Ô, vocês ouviram os jogadores do Flamengo, o Arão, o Guerreiro e o Hever. Ô, Edmundo, falando um pouco do Vasco, como é que entra o Luiz Fabiano nesse time do Vasco aí? Ele entra pura e simplesmente